Olá! Hoje vamos falar sobre discriminantes putativas. Para quem tem acompanhado as aulas, nós estamos no tema ainda sobre a análise do crime, do tema analítico, da visão analítica do que é um crime. Como um fato pode ser considerado crime. Então, vamos lá. Como a gente viu, o fato tem que ser típico, antijurídico ou também conhecido como ilícito e culpável. Chegamos aqui, chegamos na tipicidade, falamos que a conduta tem que ter nexo causal com o resultado e falamos do dolo e culpa. Eu vou falar sobre cada item. Estamos ainda aqui na tipicidade. A conduta pode ser uma ação, uma omissão, então tem muito tema para dizer sobre isso. Tem o nexo de causalidade, que são talvez fatos já existentes, pré-existentes, concomitantes ou futuros, que têm relação com o resultado. E por fim, o dolo, tem o dolo eventual, tem aquele que ele assume o risco, o agente assume o risco, tem a culpa, que pode ser por uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Isso tudo vai ser dito em momento oportuno. Mas como nós estamos em tipicidade ainda, e nós falamos ontem sobre erro de tipo e erro de proibição, que pode, se for erro de tipo, exclui a tipicidade do fato, então não torna crime, e o erro de proibição, que exclui a culpa, nós vamos dizer hoje sobre as discriminantes putativas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são discriminantes? Se vocês se atentarem ao nome das coisas, fica mais fácil de entender. Discriminante, ali no antijurídico ilícito, nós falamos sobre o estado de necessidade, que eu também vou fazer uma aula sobre todas as discriminantes. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito e o consentimento do ofendido. Essas são as discriminantes. Putativo é falso. O agente, o que ele vê, ele acredita ser alguma coisa, onde na realidade é outra. Por isso que é putativo, é falso. Por isso que eu disse no vídeo anterior que é uma imaginação da pessoa. Ela imagina que está ali na frente dela, foi apresentada uma situação, mas não é. Então, quando a pessoa comete um erro de tipo permissivo, quando ela é apresentada essa situação a ela imagina que ela está em uma situação das discriminantes, ou seja, que excluiria o crime dela, mas na verdade não está. Vou dar um exemplo, que aí vai ficar mais fácil de entender. Ontem eu falei o fato de eu ter um inimigo e eu entrar num beco escuro e aí eu encontro de frente, cruzo com o meu inimigo. Eu falei da carta, fizeram uma piada, mas tudo bem, era um isqueiro. Ele ia sacar um isqueiro do bolso dele e eu imaginando naquela situação que me foi apresentada, imaginando que ele fosse me atacar porque ele é meu inimigo e eu achando que eu estou imaginando putativo, imaginando que estou em legítima defesa, ou seja, estou em uma das discriminantes que excluiria o fato antijurídico ou ilícito, e vou lá e pego a minha arma e disparo contra essa pessoa. Então veja, eu erro quanto ao fato, o agente ele erra quanto ao fato. Se eu erro contra o fato, eu vou excluir o fato típico. Nunca vou excluir o antijurídico ou ilícito. Eu cometi um erro de tipo, eu errei numa elementar do tipo, lembra do tipo? Só que nesse caso é a discriminante putativa. Então eu imaginei que eu estava em estado de necessidade, ou em legítima defesa, ou no exercício regular de direito, ou no estrito cumprimento do dever legal, ou acho improvável aqui um consentimento do ofendido. Então eu imagino que excluiria a minha antijuridicidade, mas
o fato que foi me apresentado não é o verdadeiro. Então, se eu tivesse dolo, eu estava com dolo de quê? De me defender. Só que eu não estava em perigo. Vamos pegar o artigo 25, 24 ou 25, deixa eu pegar meu código. O professor não é assim, né? Nem pega o código. Já vai dando aula. Vamos lá. Artigo 25 é a legítima defesa, tá? Então, o que diz o artigo 25? Entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios moderadamente usando os meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou ao direito de outro. Pois bem, então aquele que repele injusta agressão. Eu estava num beco, eu imaginei que eu estava recebendo uma injusta agressão e usando dos meios moderados e necessários que eu me dispunha ali naquele momento, eu fui lá e me defendi. Perfeito. Só que eu errei com tal fato, não errei? Então eu vou excluir a tipicidade, porque eu não tive dolo de matar ele, eu tive a intenção de me defender. Então quando o erro de tipo permissivo ocorre, e eu putativamente me equivoquei, errei, me imaginei que fosse uma situação e era outra, eu vou excluir o fato típico, eu vou excluir o dolo, e se excluir o dolo, não responde por nada. Nós chegamos isso aí ontem também. Porque é o mesmo resultado do fato típico, do erro de tipo. É o mesmo resultado. Artigo 20. Vamos ver o artigo 20 novamente. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto. Aí vem, parágrafo 1º desse artigo 20. Discriminantes putativas. É isento de pena, isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, se ele viesse me atacar, tornaria a ação legítima. Quer dizer, se ele viesse me atacar mesmo e eu me defendesse, tornaria legítima a minha conduta. Perfeito. Então, por isso que é isento de pena. Eu imaginei, se tivesse me defendido real, tá ok, excluiria ali a ilicitude, perfeito. Só que como eu errei no fato, eu criei uma situação, eu sou isento de pena porque eu não tive dolo. Porque se fosse verdade, minha conduta estava legítima. Aí ele continua. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, novamente, tem que analisar caso a caso. Era possível prever que ele poderia sacar um isqueiro do bolso dele? Vai ver fato caso a caso. Mas, de qualquer maneira, eu imaginei, eu estava numa situação putativa, eu imaginei que estava em legítima defesa e, teoricamente, me defendi, mas não me defendi. Então, eu errei quanto ao fato. Isso é o erro de tipo permissivo. Legal, o som agora ficou bacana. Já estou com 8 minutos de vídeo. Eu vou continuar. Então, a discriminante putativa, quando eu erro contra o fato, eu vou excluir a tipicidade do delito, do fato. Só que se for o erro de proibição, ou erro permissivo, ou erro de permissão, também são iguais. Lembra aquele erro, a pessoa não erra a elementar do tipo. Ela acredita que aquilo não é crime, ela sabe o que ela faz, mas ela não sabe que aquilo é proibido. Então, ela vai excluir a culpabilidade. Ok, então vamos lá. Vamos ao erro de proibição permissivo ou erro de permissão, que vai excluir a culpabilidade. O que ocorre? A pessoa ela pode errar, como eu disse, contra o fato, já superamos, mas ela pode errar também, o agente que comete o delito, ele pode achar que, que ele não está em legítima defesa.
mas ele acredita que o que ele fez pode fazer. Vou dar um exemplo. O cara chega em casa e está sendo traído pela mulher. Ele imagina que está sendo traído pela mulher, ele vê aquela situação e, né, constata, e ele mata a mulher e mata o homem. Ok. Ele errou quanto ao fato? Não. A mulher dele estava dando gaia nele mesmo. Perfeito. Mas ele imaginou que havia legítima defesa da honra. Então ele acreditava que ele estava defendendo a honra dele, matando os dois. Não existe isso. Então ele imagina que ele pode fazer aquilo. Por isso que vai excluir a culpabilidade. Por isso que é o erro de proibição. Ele não erra no fato. Ele erra na discriminante. Ele imagina que existe a discriminante, legítima defesa da honra. Então ele pode errar, o agente pode errar contra o fato, o agente pode errar quanto a discriminante, ou ele pode também errar quanto aos limites dessa discriminante. Até onde ele pode chegar. Vou dar um outro exemplo que vocês vão entender. Estou no meu carro, paro no semáforo, ladrão vem, eu imagino que estou em legítima defesa, e estou em legítima defesa, existe a legítima defesa, só que eu, em vez de acionar a polícia, ou dar 1 ou 2 disparos, eu vou lá e me excedo, mato o cara, 2, 3 tiros, enfim. Eu errei aonde? No limite. Porque a legítima defesa, ela fala lá no artigo 25 que a gente leu. Aquele que repele injusta agressão atual ou iminente, usando dos meios moderados a que se dispõe. O que eu me dispunha naquele momento ali, no meio do meu carro? A minha arma. Então é o único meio que eu tinha para me defender. Então é o meio necessário que eu tinha ali. Só que eu tenho que repelir a injusta agressão moderadamente. Se eu tenho uma... Vou dar um exemplo. Se o cara tem uma faca, e eu tenho uma faca, eu posso me defender com a faca. Se o cara tem uma arma e eu tenho outra arma, eu posso me defender com essa arma. Agora, se o cara tem uma faca, eu tô com uma bazuca, eu não posso explodir o cara. Isso, eu me excedi na legítima defesa. Então a pessoa pode errar também no limite. Então eu, por exemplo, acreditei que estava em legítima defesa, estou em legítima defesa, não errei contra o fato, eu estava em uma situação em que foi injusta a agressão contra mim e eu me defendi, mas eu errei no limite. Isso são as discriminantes putativas, basicamente. É óbvio que tem vários termos que devem ser estudados e aprofundados para concurso. Mas o interessante é vocês primeiro saberem a nomenclatura das coisas. Porque se a gente sai falando tudo, não vai entender, vai se perder. Então, primeira coisa, já identificamos erro de tipo, já falamos sobre erro de proibição, já falamos agora sobre as discriminantes putativas. Já tem 13 minutos de vídeo, vou ter que encerrar. Eu vou, na semana que vem, fazer um vídeo sobre as discriminantes, o que é estado de necessidade, o que é a legítima defesa, e os outros 3 itens. E também, vamos prosseguindo, que tem bastante conteúdo. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Moraes, isso aqui é pra você, ó. Tchau, fui!